a verdadeira beleza da mulher cristã e a reflexão sobre vestir-se com decência. Mulheres de Deus, como você tem se mostrado ao mundo? Sua aparência está refletindo o seu coração? Hoje, vamos refletir sobre como nossas escolhas podem impactar nossa vida espiritual e, muitas vezes, desperta sentimentos obscuros nos homens por causa da lascívia e como as Escrituras nos guiam a vencer esse pecado maligno que destrói as mulheres. Hoje, com a intenção de não julgar, mas sim exortar e admoestar, como nos ensina o apóstolo Paulo e diz nas epístolas bíblicas, que as mulheres devem se vestirem de modo que não as escandalizem. 1 Timóteo 2, 9 a 10. Da mesma forma, as mulheres sejam reverentes em sua maneira de viver, não com cabelos trançados, ou adornos de ouro ou pérolas, ou roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então entendemos que devemos dar um bom testemunho para Deus e não escandalizar nunca o Evangelho de Cristo. Agora vou trazer o primeiro exemplo de uma cristã solteira que precisa se converter. Apesar de ela ter alguns anos de igreja, ela precisa parar de se enganar. Porque sim, a mulher que ainda se preocupa mais com sua aparência do que com a sua santidade com Deus, precisa de verdade ser transformada pelo Espírito Santo. E como vamos ver, esse é o caso dela, que mostra um prazer enorme em mostrar as curvas do seu corpo, como fazem as mulheres do mundo presas à lascívia. O interessante que estou falando das mulheres solteiras, imagine, as casadas fazendo tais atos. Mas isso fica para um próximo vídeo, né? Vamos falar do caso de Mara, que está em casa, escolhendo suas roupas para o culto. Ela pega um vestido curto e justo, se olha no espelho com um sorriso, ajustando os cabelos. Sua expressão é de satisfação com a aparência, como se fosse isso que a faria se sentir bem. E como vemos, infelizmente, ela ainda está presa a esse pecado que parece inofensivo, mas que vai destruindo ela aos poucos. Isso porque ela se preocupa mais com a opinião dos outros sobre sua aparência externa do que como Deus a vê. Mara se veste de forma a atrair olhares, não apenas no culto, mas também em sua vida cotidiana, trabalho, curso e roda entre amigos. Veja como Mara vai na igreja, com um vestido curto, chamando essa atenção dos homens, especialmente dos casados. Ela sorri e interage de maneira provocante com eles, não sabendo que está despertando desejos obscuros neles. Porque sim, a lascívia mexe com a fraqueza mental e sexual do homem. A mulher tem tal poder e muitos homens não conseguem dominar os seus desejos. E esse é um dos pecados que fazem parte da imoralidade sexual que Deus abomina na sua igreja. Agora veja como Mara se sente desejada e pensa preencher um vazio em seu coração. Mas o que ela não percebe é que está permitindo que a lascívia entre em sua vida, algo contrário do que Deus quer na vida dela. Lascívia é um termo usado na Bíblia para se referir ao desejo imoral, especialmente de natureza sexual, que busca o prazer sem se importar com os princípios de pureza e santidade de Deus. Ela é geralmente associada à impureza, cobiça e comportamento sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus no hebraico. A palavra lascívia é azaz, que significa imoralidade, impureza ou descontrole, e está relacionada com o comportamento impuro ou lascivo, que leva à violação dos princípios de moralidade. Vamos ver alguns versículos bíblicos que condenam a lascívia. 1. Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer tipo de impureza, nem de cobiça, como convém aos santos. Neste versículo, Paulo instrui os cristãos a evitarem qualquer forma de imoralidade sexual e impureza, incluindo a lascívia, pois isso não condiz com o comportamento de alguém que é santo.
Gálatas 5:19 a 21. As obras da carne são evidentes: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, ira, rivalidades, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti antes: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A lascívia é mencionada aqui como parte das obras da carne e é expressamente condenada, sendo um comportamento que impede alguém de herdar o reino de Deus. Reflexão: é claro que esses ensinamentos só serão aceitos para quem realmente acredita na Bíblia, e muitas não crerão nela. Mas essa é a luz da palavra de Deus. A lascívia é condenada de várias formas na Bíblia, sendo associada à imoralidade e impureza. É um comportamento que desonra a santidade de Deus e desvia o foco da verdadeira pureza que devemos buscar como cristãos. A Bíblia ensina que nossos corpos e mentes devem ser usados para a glória de Deus e não para satisfazer os desejos carnais. O impacto da lascívia. Mara está em um café com amigas, conversando. Ela recebe uma mensagem de um homem, dizendo que está pensando nela. Mara sorri satisfeita, pensando que é um homem solteiro, mas seu semblante muda quando ela percebe que esse homem é casado e faz parte da sua igreja. O fato aqui não é jogar a culpa nela, mas mostrar como ela poderia evitar isso. O jeito como ela se vestir e fala com os homens da igreja acaba despertando em alguns a vontade de trair suas esposas por causa de seus casamentos frustrados. É por isso que Deus quer pudor de suas filhas, porque Ele sabe que as mulheres vestidas de uma forma imoral traz a lascívia, não só na igreja, mas em qualquer ambiente. Essa é uma das consequências desse pecado: destruir casamentos. Mara se afasta das amigas e vai até o carro, onde reflete sobre o que aconteceu. Ela entende que é culpada por tudo e quer se livrar desse desejo maligno que quase a destruiu. Ela reconhece que, apesar do homem que a procurou também estar errado, ela entende que deu motivos, mesmo que sem querer, para que ele pensasse ao contrário sobre ela. Então, ela imediatamente pede ao Espírito Santo de Deus para libertá-la desse pecado maligno. E isso acontece. Naturalmente, ela muda suas atitudes. No grego, a palavra metanoia quer dizer mudança de mente. E essa será sua transformação. Agora ela se veste decentemente. Não fala nem sorri com ar sensual. Ela agora é respeitosa e reservada, e livre de qualquer mal da lascívia. Reflexão final. Isso nos ensina a reconhecer que estamos errados e que precisamos de Deus para mudar nossas vidas e nos livrar de pecados ocultos. Não conseguimos vencer sozinhas e devemos pedir ajuda a nosso melhor amigo, o Espírito Santo. E que vocês, mulheres e varoas de Deus, não deem lugar à lascívia, não contamine o seu lar, cuidem dos seus lares, parem de ver a vida alheia, cuidado com as redes sociais. Estude mais e medite na palavra de Deus e seja um testemunho do Evangelho, sendo exemplo para as cristãs mais novas na sua igreja.